E aí, pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE e hoje eu venho falar desse assunto aí que você já deve ter visto no título, né? Então, o que eu acho? O que eu acredito, né? Primeiro ponto que você tem que saber é que esse canal, ele é especificamente de psicologia. Então, o que a gente vai falar aqui não é politização, não é esse tipo de questionamento, né? Não é partidarismo ou não é simpatia, não é isso. A gente está falando de psicologia. Embora algumas vezes possa parecer que a gente esteja fugindo do foco, a gente não está, né? Porque quando você para olhar uma psicologia social sociohistórica, isso aí tem tudo a ver com política, né? Com políticas públicas, na verdade. Mas a gente pontua de maneira muito superficial. O objetivo do texto, do vídeo, né, da videoaula, não é abordar esses temas, mas sim psicologia. Então, por que a gente está fazendo esse vídeo? Porque a gente fez uma outra videoaula onde a gente explicava que era interessante que vocês escutassem o que o Olavo de Carvalho fala, né? Assistissem os vídeos dele, né? Tanto do Olavo de Carvalho quanto daquele outro professor, o Dr. Afonso, do canal Ciência de Verdade, ou do Douglas, do Inteligentista, né, que fala sobre a farsa do homem à lua, farsa da ida do homem à lua, né? Mas eu não entendi porque que as pessoas começaram a enxurralhar, né? Mas enfim, então a gente vamos tentar refletir aqui. O primeiro ponto que você tem que saber é, quando a gente fala de ciência, não de psicologia, de ciência, que a ciência não é neutra, né? Ela não é neutra de forma... O que eu quero dizer quando eu digo que ela não é neutra? Que ela não é desimpedida de interesse, né? Ela tem o interesse de alguém e que esse interesse influencia nos resultados do que a ciência traz à tona. Por exemplo, a pesquisa de cura contra o câncer. Quem faz? Quem faz é, de repente, uma indústria farmacêutica que está investindo pesado para os cientistas descobrirem a cura especificamente daquele câncer, mas o objetivo dela é que ela consiga vender a medicação dela, que ela está produzindo, né? E com isso, obviamente, monetizar, né? Recuperar esse investimento, né? E capitalizá-lo posteriormente. Ou uma outra forma de mostrar que a ciência não é neutra, a história do Brasil em si, né? A história do Brasil mostra que o Brasil ele foi expoliado pelos portugueses, né? Só que ali você sabe que um fato histórico, né, ele é estudado de maneira científica, né? E é descrito, por isso que a gente tem livros de história, né? É contada de uma forma, a história é contada de uma forma que privilegie e beneficie a elite portuguesa, a brasileira, né, mas de origem portuguesa, europeia, né, que ficou no Brasil. Quando na prática, os portugueses que moravam, né, em Portugal expoliavam, mas a elite portuguesa que depois se tornou brasileira também expoliava, né? Mas eles construíram a história de uma maneira que, né, desvinculasse o elo deles e acabasse que tornando menos expoliador a elite portuguesa, que na verdade era, né, brasileira, mas portuguesa, a elite portuguesa transvestida tropicalizada, né, transvestida de brasileiros. Mais uma forma de mostrar que a ciência não é neutra. Quando muito, a ciência ela é influenciada pelo cientista, que faz até de maneira não ciente de que está influenciando no resultado, né? Esse é um ponto chave que você tem que saber para entender a ciência, e não só para entender a ciência, para ter um olhar crítico sobre os fenômenos humanos, entendeu? Por exemplo, você está atendendo um paciente, ou você está escutando alguém falar, aquele cara está falando a visão dela, né, que é totalmente influenciada pela personalidade dela, pela história de vida dela. Então, a história que ela está relatando não é neutra. E você, fazendo uma análise científica do que ele está dizendo, usando razão, né, para poder, né, destrinchar o que está ali, enquanto psicólogo, né, aquele material, né. Mas tudo isso para dizer que a ciência não é neutra. Ela não é. Não é neutra. Esse é o ponto-chave. Um outro ponto que você tem que saber é que
a ciência ela não estabelece relação de causa e efeito. O que é isso? Existem verdades, Spinoza falava, né? Escreveu isso na verdade, verdade simples, né? Que é aquela que você consegue usando o sentido avaliar, e existem verdades mais complexas, né? Só que quando você fala em ciência, ciência ela existe para ser contestada. Quando o cara cria uma teoria, ele cria uma teoria para que essa teoria seja contestada, no sentido de melhorada ou mudada mesmo, né? Só que a ciência, ela, na verdade, ela é um método, né? A ciência ela não é algo, ela é uma lista de procedimentos, né? Que torná-la cada vez mais neutra, né? Embora, não, e como a gente falou antes, isso não é possível, né? Isso não é possível. Então, a verdade ela não existe. Por que ela não existe? Porque o ser humano ele é efêmero. E porque o mundo ele é extremamente complexo. Assim, pode parecer que as coisas são simples, mas não são. Não são simples, né? Para você ter noção, vou te dar um exemplo bem idiota e que precisa de um pouco precisa de inteligência para entender. Uma pessoa burra não vai entender, né? Vai achar que a gente está falando bobagem, mas uma pessoa tem que ter maturidade intelectual para entender. Se você pegar um copo de cristal, vamos pegar, cristal, acho que é mais frágil, né? Acho que é o, se existir, vamos pegar o objeto mais frágil do mundo, do universo. Não sei qual é o objeto mais frágil do universo, mas vamos imaginar que a gente saiba e que isso seja um tipo de vidro. Se você subir na Trump Tower, lá no prédio mais alto do mundo, e jogar no chão esse vidro, esse recipiente de frágil, o que vai acontecer? Obviamente ele vai quebrar, não é? Pode ser que ele caia de um jeito, de outro, mas vai quebrar. Você está pegando o objeto mais frágil do mundo, subindo no lugar mais alto do mundo, né, dentro da esfera, né, dentro do globo que a gente vive, jogando. Né, a força da gravidade vai puxar ele para o chão, e quando ele bater no chão, o impacto vai quebrar. Né? Isso é uma verdade simples. Mas não é um dogma. Né? Mas não é um dogma. Por quê? Porque para a gente falar que em 100% das vezes que você fizer isso, o copo vai quebrar, você tem que estar no dia da criação do mundo, né, até o último dia da criação. Né? E na verdade, posterior, o mundo acabou, você tem que estar no dia seguinte. Você tem que existir no mundo seguinte. Né? Pessoal, entenda que a frase, a construção desse racional, ele é simples, mas precisa de um quê intelectual, de uma maturidade intelectual para entender. Vamos repetir. Você pega o objeto mais frágil do universo, sobe no pico mais alto e joga. Pá, pá, vai quebrar. Né? Você vai fazer isso 100 vezes, vai quebrar. Você vai fazer isso 1000 vezes, vai quebrar. Né? Então você sabe que isso é uma verdade simples, porque ela é experiência sensorial. Mas por outro lado, para você dizer que isso é um dogma, que isso é uma verdade absoluta, você tem que viver um dia, você tem que existir, né, no dia da criação do universo e fazer esse experimento. Aí você tem que fazer todos os dias que isso existir. No último dia que o mundo acabou, no dia seguinte, você tem que existir, obviamente, né? E para saber que se você jogar durante todos os dias de toda a eternidade, ele vai quebrar. Então isso é um dogma, isso é uma verdade absoluta. E isso a ciência não faz. Esse tipo de afirmação a ciência não faz. Aí alguém vai dizer, pô, Harley, como assim? Vou te dar um exemplo. Quando se trata de ciência, pode dizer, ó, existe a possibilidade de 99,99999% das vezes que eu jogar o objeto frágil do lugar mais alto, ele quebrar. Mas não é 100%. E dizer que algo é 100%, que isso vai acontecer sempre, que é uma verdade, que é um dogma, é o que a ciência não faz. E é isso que a gente chama de estabelecer relação de causa e efeito. Entendeu? A ciência não estabelece relação de causa e efeito, nem nos testes de DNA, velho, nem no negócio de genoma. O cara mapeou tudo, não consegue dizer que, pô, você é o... Vamos lá. O teste de DNA, como é que ele funciona? É feito lá o mapeamento genético da criança, tal, do pai, tal, comparado, né?
Eles falam assim, existe a possibilidade de 99,9999993, 33, né? E aí segue infinitamente aí, de possibilidade desse cara ser de fato o pai dessa criança, né? Você não vai ver jamais alguém dizendo que 100% num exame de DNA, por exemplo. Entendeu? Um dia isso vai ser possível? Muito improvável. O cara vai poder dizer que é 9,99999 sem o 3, 999, então infinitamente. Mas dizer que é 100% ele provavelmente não vai dizer, porque a ciência não permite isso, a ciência não cabe. E isso, pessoal, é muito importante. Eu acho que uma das coisas mais importantes que você tem que ter ciência, tem que entender, né, para ter um pensamento crítico e não ser enganado, né? Porra, mas o que isso tem a ver com Olavo de Carvalho, com esse pessoal que polemiza, né? Com esse pessoal que fala da Terra plana, com esse pessoal que diz que o homem não foi à Lua, né? Inclusive, eu acho que o professor Afonso, eu acho que esses caras, porque o professor Afonso, para quem não sabe, ele é doutor, né? Então o cara, quando alcança o título de doutorado, ele pode fazer afirmações academicamente falando, né? Pode dizer, não, isso funciona desse jeito. Embora na maior parte deles, né, a maior parte dos doutores ache que isso é uma ingenuidade, mas eles têm esse direito, né? Inclusive por lei e tal, de fazer esse tipo de afirmação. Por lei assim, né? Pelas regras do centro das academias, né? Dos centros de ciência, eles podem, né? Os doutores e pós-doutores podem formular teorias, né? Sem ser teoricamente chacoteados, né? Abaixo de doutores, no campo científico não pode, né? Porque é como se o cara ainda não tivesse maturidade intelectual suficiente para criar uma teoria, que a gente vai falar em breve, né? Mais à frente no vídeo, né? Mas enfim, a ciência ela não estabelece relação de causa e efeito, jamais. E quem estabelecer está errado, né? Esse é um negócio que é chave para a vida, né? O outro ponto é, qual que é a diferença? Eu já falei também num outro vídeo sobre isso. Isso que a gente está discutindo aqui não é novo, tá? Estou falando porque eu acho que é tão importante que eu fico batendo nessa tecla e as pessoas continuam brigando sem querer entender. Sendo que isso eu acho que é a coisa mais importante que tem num curso universitário que as pessoas não aprendem, né? Porque esse saber que eu estou te passando é o que faz com que você abra a cabeça para ser mais reflexivo. Entendeu? Vamos lá. Eu já falei que a ciência não é neutra, né? Já falei que ela não estabelece relação de causa e efeito, e agora eu vou te dizer a diferença entre uma teoria, um postulado e uma teoria da conspiração, né? Uma teoria, ela é algo que existe, que explica muita coisa, né? É uma afirmação que explica muitas coisas, que essas coisas, se funcionarem da forma que a teoria diz que ela vai explicar uma série de outras coisas no mundo, né? Com sentido, obviamente, e que existem evidências de que ela funciona assim. Por exemplo, um exemplo bem esdrúxulo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, exemplo, tá? A asa de um avião ela é curvada assim, né? Mais ou menos assim. Deixa eu fazer assim. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes, é só para você entender, né? Você sabe que o ar? O ar, ninguém nunca viu o ar. Ninguém nunca viu, né? Quando você vê os desenhos, eu vou tentar fazer assim. Aqui, ó, assim, assim, assim e assim, né? Vamos lá. Vamos imaginar que uma asa de avião... Você sabe que uma asa de avião é assim, né? Aqui embaixo ela é reta e ela tem esse, né, parte curvada aqui. E você sabe o que é isso, né? Ó, um átomo, né? Um átomo, sei lá, molécula, enfim, tem várias, né, formas de falar. Que quanto mais você vai quebrando isso aqui no meio, eu não sou um desenhista, né? Você tá vendo aqui. Mas é assim. Só para você entender o que é uma teoria. Por que o avião voa? Os cientistas falam que isso aqui... Existe uma teoria que diz que isso aqui é indivisível. Se você quebra no meio isso aqui, o que acontece? Os dois lados eles ficam se chamando, né? E existem diversos experimentos que dizem, né, que parece que funciona assim. Fica se chamando. E por algum motivo, eles andam se você separa, eles andam na mesma velocidade. Cara, segundo essa teoria,
em todos os testes deles, esse negócio não se separa. Se a parte de cima tiver a 1000 km por hora, por exemplo, isso não se mexe, né? Na verdade é a asa do avião que corta. Mas vamos supor, por algum motivo, uma se chama com a outra, né? E elas andam na mesma velocidade. Né? Isso é uma teoria, né? O que acontece? A parte de cima, obviamente, tem uma distância maior para correr, né? E a parte de baixo, né, menor. Só que as duas precisam estar na mesma velocidade. Então o que acontece? O ar, quando ele é quebrado no meio, né, a parte de baixo que quebrou e a parte de cima, que é indivisível segundo a teoria, né, tem que correr na mesma velocidade que a parte de cima que é mais longe. Sabe que a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Parábola é mais longe do que uma reta, obviamente, né? Aí o que acontece? A parte de baixo segura o avião, por isso que ele não cai. Entendeu? Por isso que um avião não cai assim. Quando tem um acidente, o avião cai assim, ó. Né? Você não vai ver um avião cair assim. Né? Então, o que acontece? A parte de baixo segura a parte de cima e aí é o que dá sustentação para a aeronave. Mas isso é uma teoria, porque nunca ninguém viu isso aqui, ó. Isso aqui é um desenho hipotético, né? De como funciona. E se funcionar dessa forma, explica muitas coisas, inclusive porque o avião não cai. Entendeu? Então isso é uma teoria. Porque existem indícios de que é assim. Você vê o avião voando. Você vê várias coisas voando com esse mesmo movimento, né? Então você tem uma evidência de que isso funciona assim, né? Se funcionar assim, explica muita coisa, inclusive porque o avião voa. Além de explicar outras diversas coisas no mundo, né? Então, isso é uma teoria. O que é um postulado? Se a gente não tiver nenhuma evidência de que as coisas funcionam como a afirmação diz que funciona, então é um postulado. Não é verdadeiro, mas também não é falso, e não é falso nem verdadeiro porque a gente não consegue mostrar. Por exemplo, as teorias de Einstein. Algumas são teorias, mas outras são postulados, né? Existe inclusive um postulado que foi hipoteticamente provado agora, anos depois que o cara morreu, porque só agora a gente tem tecnologia para provar, para achar uma evidência de que aquilo que ele escreveu de fato funciona assim. Porque aquilo, embora explicasse muita coisa, não tinha nenhuma evidência. Logo, ainda era um postulado, né? Isso é algo importante para você saber. Tá? Então vamos lá. O que é? Já falei o que é uma teoria, falei o que é um postulado e uma teoria da conspiração. Uma teoria da conspiração é uma afirmação que tem certo sentido, mas que não tem nenhuma evidência de que é verdadeira, tá? E que existem diversas formas que explicam aquilo, não de repente uma só ou duas como a historinha do avião, e que tenha passado obviamente por testes, né? Reproduções, né? Usando o método científico, né? Então a teoria da conspiração ela não tem essa validade, mas pode ser que ela seja verdadeira, entendeu? E pessoal, isso é importante, tá? Acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender e que a gente não aprende na universidade. Os professores tentam passar, mas não conseguem, né? Por algum motivo, né? Do meu ponto de vista, essa é a coisa mais importante que a gente tem que aprender. Legal. Ponto. Chegamos a esse ponto. Outra coisa. Então a gente já explicou, né, que a ciência não é neutra, não estabelece relação de causa e efeito, de que explicamos a diferença entre uma teoria, um postulado e uma teoria da conspiração. Agora a gente vai entrar no assunto, né? Que é por que você tem que assistir de novo o Olavo de Carvalho, esses caras que falam de teoria da conspiração, mais especificamente o Dr. Afonso Douglas, que acho que é mestre lá em alguma coisa. Vamos lá, eu, Harley, concordo com as coisas que esse cara fala? Na maioria das vezes não. Mas por que eu assisto? E que eu acho que você tem que assistir? Primeiro, porque esses caras dão algumas referências que a gente não conhece, né? Que a gente não tem acesso, até porque o mundo hoje é globalizado, né? Então, eles estudam muito e por conta dos canais que eles têm. Os caras precisam estudar muito para poder passar conteúdo para você, né? Porque isso, embora não pareça, obviamente é um negócio também, né? Eu não duvido que esses caras não ganhem algum dinheiro com o YouTube, né? Recebendo a propagandinha, até porque eu vejo as propagandas passarem, né?
Assim como você vai ver aqui também, né? Mas, o que eu quero dizer assim, para preparar um conteúdo de qualidade, os caras precisam estudar, né? E eu tô dizendo que você tem que assistir esses canais, mas você também não pode deixar de assistir canais de outros caras que são tão bons quanto, né? E que não são contestados, como Marcelo Gleiser, aquele, como é o nome? Neil deGrasse Tyson, o professor Rodrigo Silva da Universidade Adventista, né? Que embora fale de outros assuntos, ele tem um método que você consegue enxergar bem ali como que as coisas funcionam. Esses caras, primeiro que eles trazem conteúdo que a gente não conhece. Eu, por exemplo, muito do conteúdo que o Olavo de Carvalho fala, eu não conhecia. E alguns que eu já li, eu nunca li um livro do Olavo de Carvalho, mas eu já li as pessoas que ele cita nos vídeos e tal. E na maioria das vezes, o que os caras falam nos livros deles são diferentes do que o Olavo de Carvalho está levando. Mas como eu ia saber disso? Saber disso eu leio o que o cara está falando, né? O cara escreveu ali, porque na verdade ele escreveu, né? E isso vale também para as outras pessoas, para o Douglas, para o Dr. Afonso. Ademais, isto posto, né, esse ponto já colocado em questão, trazido à tona, na verdade, tem outra questão. Esses caras, eles fazem uma reflexão crítica sobre um assunto que na maioria das vezes a gente não faz, né? E que se a gente usar esses mesmos métodos deles para avaliar outros assuntos, você vai chegar à conclusão de que o mundo ele é uma farsa, né? Uma mentira, né? Por exemplo, vamos pegar o Douglas, ele fala da ida do homem à lua. Primeiro que eu também acho que o homem não foi à lua, né? Mas isso não é a questão. A questão é que a gente tem que olhar para as coisas de maneira, não acreditando em tudo, de maneira contestadora, né? Mas a gente também tem que assumir se aquele que a gente está contestando se mostrar verdadeiro, né? Então quando você olha, o homem foi à lua? Não. Puta, velho. Ali, então você vai olhar o contexto, você vai olhar tudo, você vai ver que de fato ali foi tudo uma manipulação, né? E que isso influencia diretamente na nossa vida hoje, né? Legal. O Dr. Afonso, ele faz umas críticas a textos que eu acho muito interessante, principalmente aos jornalistas, né? Ele tem um hábito que é pegar um artigo que algum jornalista escreveu, botar lá na tela dele lá e começar a explicar aquilo ali. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer, contestar daquela forma. Ah, entendi, então a inteligência artificial vai dominar o mundo. Aí ele explica que não é verdade, aquilo não é verdade, né? Ou existe, ou mostra uma outra visão que a gente de repente não tem. E veja bem, eu não estou dizendo para você acreditar naquilo, eu estou dizendo para você usar aquele método de racionalização para começar a contestar as coisas, inclusive os artigos que você lê, inclusive as coisas que a gente fala aqui na YouTube, porque você sabe que o YouTube é a internet, a rede social, né? Globalizou a informação boa, mas também globalizou a informação ruim. E você sabe que tem mais gente aspone no mundo do que, né, gente inteligente. Tem muito mais topeira no planeta do que gente inteligente. Então você vai, obviamente, e o que é natural e esperado, ouvir as coisas mais absurdas, ler, né, as coisas mais absurdas na internet, ouvir as coisas mais estúpidas e absurdas aqui no YouTube. Então, se você pega um canal como o do professor Marcelo Gleiser, que fala, o cara tem pouquíssimos inscritos, se levar em consideração a história que ele tem, né? Pode olhar o nosso canal aqui, embora o nosso canal fale especificamente de psicologia, seja um nicho muito específico, a gente tem 1000 inscritos, cara. Enquanto os caras que falam de cultura inútil, o cara tem lá 100 mil, 200 mil inscritos. E eu não estou dizendo isso com inveja não, nem com dor de cotovelo, até porque eu prefiro que seja mais restrito mesmo, mas que as pessoas tenham capacidade intelectual de entender o que a gente está debatendo aqui, né? E isso me preserva, né? Porque eu vou ser xingado por menos gente. Mas eu quero mostrar que as pessoas são meio tontas mesmo, né? E o que é natural que algumas coisas torpes se espalhem aí, né, rapidamente pelo globo. Mas enfim, eu acho que eu consegui, pelo menos dessa vez, mostrar o objetivo, o porquê que eu acho que você tem que... O Olavo de Carvalho, por exemplo. Eu falei do outro, mas não falei do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, pra mim, só fala merda, velho. Mas ele dá fontes que a gente não conhece e ele mostra um ponto de vista que talvez seja verdadeiro. Eu nunca achei que eu fosse concordar com ele, né? Mas eu vi um vídeo desses dias dele metendo pau nos militares, metendo pau nada. Fizeram muita
falaram muito do vídeo, mas quando eu fui assistir o vídeo não tinha nada de... Simplesmente falou que a cultura, que os militares eles não fizeram bosta nenhuma pelo Brasil. O que é verdade. O que a cultura militar trouxe de vantajoso? O que as escolas militares trouxeram? Até porque as escolas militares mais renomadas, como é o caso do IME, tem mais gente civil do que militar. Isso não é nenhum demérito, porque a carreira de militar, ela se propõe mesmo a um cara ser um cara mais grosso, um cara mais agressivo. Até, né, é característica deles. E se espera isso, né? Ou o cara vai para uma guerra tomar tiro e correr. Não é isso que a gente espera, né? Então acho que os militares, eu não precisava se ofender com isso, né? Com o que ele falou no último vídeo. Eu não concordo muito, mas esse vídeo especificamente eu acho que eu concordo. O que os militares colocaram para a literatura brasileira? De fato, só o... né? Só o Álvares de Azevedo. Só. E mais. E olhe lá ainda, né? Porque, não, é que o texto dele realmente é muito bom quando ele narra a Guerra de Canudos e tal. Mas enfim, o que eu quero dizer é que esses caras eles trazem alguns pontos de vista que às vezes são interessantes e que a gente não pode subjugar ou depreciar por nada. Mas enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal aí, dá aquele like aí. Se você também não deu like, foda-se, tô um pouco me fudendo aí, entendeu? Esse vídeo aqui, o Ips ele surgiu para um perfil muito específico de pessoas. E se você não gostou, foda-se também. Sai daqui, né? Assim, eu já até pedi pro Fredson e pro Cristiano fazerem vídeo também, porque eu também já tô meio de saco cheio, né? Se a gente faz um vídeo aqui, explica um negócio que ela vem, xinga pra caramba, os caras ofendem a gente aí, chama de petista. E daí se eu sou petista, velho? E daí? Né? E daí? Você vai fazer o quê? Vai fazer nada, sai daqui se você não gosta, entendeu? O objetivo da gente aqui é trazer você para um processo de reflexão profundo. Independente se você seja de direita, de esquerda, petista, foda-se, entendeu? O objetivo é que vocês tenham um senso crítico. Eu lembro que uma vez eu tava vindo eu tinha o hábito de sempre de vir da faculdade à noite. Vinha eu e o Fredson caminhando, né? A gente descia, saía da São Marcos, Avenida Ipiranga. Ele descia comigo até a Avenida do Estado, porque eu pegava o fura-fila, né? E a gente ia conversando e tal, né? E o Fredson, aquele marxista ferrenho, pá, não sei o quê. E eu, um cara mais centrado, né? Mais liberal, né? Aí ele falava que enquanto ele estudava pra caramba, ele não tinha dúvidas de que tinha um cara de direita também que estudava e tal. Só que isso é uma verdade que parece que não é recíproca, né? Porque o cara de direita chama o cara de esquerda de idiota, de burro, quando na verdade não é, né? Só que quando você vai olhar quem é que xinga, geralmente esses aspones aí que eu falo que faz parte da massa de manobra, né? Então, pô, se você não gosta da gente aqui, você não gosta do que a gente fala, simplesmente não vem, velho, bloqueia, entendeu? Olha a nossa cara de preocupado pra você, velho. Entendeu? Mas enfim, o objetivo também não é ficar polemizando. O objetivo é trazer um racional para você entender como que as coisas são, né? Para que você saia daqui, seja um cara mais maduro intelectualmente e que você comente embaixo do vídeo para você trazer ponto de vista, de repente a gente não olha. Beleza? Muito obrigado aí por ter esperado esses 28 minutos aí.